professor Valber Lima, da Escola Bíblica Dominical da Igreja Metodista de Corumbá, Nova Iguaçu. E temos o nosso pastor Romário Cruz. Amém? Vamos estar trazendo nesta manhã mais uma aula para você da Escola Bíblica Dominical. Para que nós temos a nossa aula presencial a partir das 9 horas de domingo, mas estamos disponibilizando o nosso material também para possa alcançar os irmãos que por algum motivo não podem comparecer. Vamos estar trazendo o nosso tema que vai estar aqui, né? Glória a Deus. Tema: oração e comunhão com o Pai. Oração e comunhão com o Pai. Mas antes de iniciarmos, vamos estar fazendo uma oração. Você também faça a sua oração aí, né? Entregue esse estudo na mão do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, Senhor misericordioso, graças te damos, Senhor, por esse dia, Pai, que nos deste, pela saúde, pelo alimento, pelas nossas vidas, Pai. Muito obrigado, Pai querido, pela tua palavra, Senhor. Está chegando neste momento aos nossos corações e às nossas vidas, Pai. Nos ajuda, nos fortalece, em nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluias. Toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus. Então, o nosso tema de hoje é esse, né? Nosso tema que nós vamos estar trabalhando, vamos estar colocando aqui atrás. Glória a Deus, aleluias. Oração e comunhão com o Pai. Para que vocês nos acompanhem no desenvolvimento, né, da nossa aula. Glória a Deus. Toda honra, toda glória seja dada para o nosso Deus, porque Ele é digno de toda honra, né? Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Aleluia. Então, oração e comunhão com o Pai. Então saiu e, segundo o seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiam. Quando chegou àquele lugar, disse-lhe: orai para que não entreis em tentação. E apartou-se deles, cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então apareceu um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que caíam sobre o chão. Depois levantou-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Estando ele ainda a falar, eis que surgiu uma multidão, e aquele que se chamava Judas, um dos 12, ia diante dele, e chegou-se a Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traís o Filho do Homem? Quando os que estavam com ele viram o que ia suceder, disseram: Senhor, feri-lo-emos a espada. Esse foi o nosso texto básico que nós lemos, né? Nosso texto básico. Agora vamos trazendo
né, verdadeiramente o nosso estudo. A oração é essencial na vida cristã, porque nos conduz a um relacionamento de intimidade e comunhão com o Pai. Ela abre um caminho constante de comunhão, de comunicação com o Senhor, visto que Ele está sempre conosco e por isso podemos orar em qualquer lugar, a qualquer momento, mesmo em meio às nossas atividades diárias. O próprio Jesus mantinha sua comunhão com o Pai através desse meio de graça. Sua vida de oração era tão intensa que seus discípulos a observaram e lhe pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas 11, 1. E o Mestre ensinou, não só com a oração do Pai Nosso, mas com sua vida, seu testemunho. Nesta lição, vamos ver um pouco do que Jesus nos ensina sobre a oração. Fundamento bíblico. O episódio de Jesus orando no jardim do Getsemane é descrito nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Os relatos são semelhantes, mas Lucas, além de enfatizar todos os discípulos, e não apenas Pedro, Tiago e João, descreve em detalhes a agonia de Jesus. Bíblia de Estudo da Reforma, 2017, página 1739. Embora o relato refira-se à agonia do Mestre diante da crucificação, que se aproximava, e sua entrega ao Pai, no cumprimento de sua missão tão dolorosa, o texto também nos ensina sobre a sua vida de oração. Glória a Deus. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada para nosso Deus. Continuemos. Jesus tinha o costume de estar naquele lugar para orar. Vamos ver o verso 39. Então saiu, segundo seu costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiam. Glória a Deus. Então aqui nós temos no verso 39, o que o identifica como homem de oração. De fato, em muitos relatos dos evangelhos, o vemos orando e falando sobre a oração. O pedido de um dos seus discípulos, ensina-nos a orar, Lucas 11, 1, é o reconhecimento da sua autoridade nesta área. Em Lucas, lemos também que Jesus passou a noite orando antes de escolher os seus 12 discípulos. Vamos ver. Lucas 6, 12 ao 13. Naquele dia, retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite toda em oração a Deus. Depois do amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos, que ele orava em particular. 9, 12. Herodes, porém, disse a João: eu mandei degolar quem e pôs este a respeito de quem ouve das coisas, e procurava vê-lo. Orava com os discípulos. 9, 28. Cerca de 8 dias depois de ter proferido essas palavras, tomou Jesus consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte para orar. Falava com o Pai em meio à missão. Lucas 10, 21. Naquela mesma hora, exultou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Glória a Deus. Falava com o Pai em meio à missão, 10, 21. E orou na cruz. Jesus, clamando com grande voz, disse: Pai,
nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Temos Lucas 23, 46. Entregando-se ao Pai. Outra particularidade é que somente neste evangelho a instrução de orar para não cair em tentação se repete. Antes de Jesus se afastar para orar e quando ele voltava do seu tempo de oração, o que mostra a importância deste ensino para o evangelista. Lucas relata também outros ensinos de Jesus sobre a oração diretamente. Tá? Vamos ver esses ensinos. Glória a Deus, aleluia. Diretamente. Vamos ver aqui. Lucas 11, do 2 ao 4. Ao que ele disse: quando orar, dizei: Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano. E perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos aqueles que nos deve. Não nos deixes entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Através de parábolas. Lucas 11, do 5 ao 13. Disse-lhes também: se um de vós tiver um amigo, e se for procurá-lo à meia-noite, ele lhe disser: amigo, empresta-nos 3 pães, pois que um amigo meu, estando em viagem, chegou à minha casa, e não tenho o que lhe oferecer. E se ele de dentro responder: não me incomodes, já está a porta fechada, e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te atender. Diga-vos que ainda que se levante para lhes dar por seu amigo, todavia por causa da sua importunação, se levantará e lhe dará quantos pães lhe precisar. Pelo que eu vos digo: pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Pois todo que pede, recebe, e quem busca, acha, e ao que bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós que, se meu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedirem. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Dizendo: havia uma certa cidade, um juiz que não temia Deus, nem respeitava os homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me incomoda, hei de fazer justiça, para que ela não continue a vir molestar-me. Prosseguiu o Senhor: ouvi o que diz esse juiz injusto. E não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que dia e noite clamam a ele, já que é longânimo para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Aleluia. Vejamos outros aspectos da postura de oração de Jesus, destacado no texto. De joelhos orava. Verso 41b. Certamente Jesus orou em pé, assentado nas casas, no meio da rua, mas naquele momento, como certamente em outro, ele se ajoelhou, mostrando sua humildade e submissão ao Pai. Pai, se queres,
passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Verso 42. Verso 42. Jesus apresenta a Deus de não ir para a cruz, mas se submete à vontade do Pai, ciente de seu plano redentor e certamente crendo que receberia forças para cumprir o propósito até o fim. Apareceu um anjo do céu que o confortava. Verso 42. A resposta à oração de Jesus não veio como livramento, mas como consolo. Deus enviou o seu anjo que o confortou naquele momento de angústia. Naquele momento de angústia. Posto em agonia, orava mais intensamente. Verso 44. Mesmo tendo uma resposta do céu com o anjo o confortando, Jesus permaneceu sentindo-se angustiado, mas nem por isso esmoreceu, parando de orar. Ao contrário, orou com mais fervor. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos. Verso 45. Jesus encerrou seu tempo de oração e voltou-se para seus discípulos. Não se manteve isolado. Também percebemos pela continuidade do texto que ele enfrentou com coragem a prisão e todos os passos até a cruz, dando testemunho dos propósitos do Pai, mais do que suas palavras. As atitudes de Jesus nos mostram a necessidade e os efeitos da oração na comunhão, na caminhada cristã. Palavra que ilumina a vida. A partir do relato do tempo de oração de Jesus no Getsemane, extraímos lições importantes para a nossa oração. A oração deve fazer parte do nosso estilo de vida. Percebemos por este relato e muitos outros nos evangelhos que Jesus tinha a oração como um hábito. Este é o meio pelo qual podemos compartilhar tudo com o Senhor. Orar não é só pedir, mas apresentar a Deus nossas causas, nossos sonhos, assim como nossas falhas, medos e fraquezas, contando com seu poder e sua graça para nos acolher, perdoar, fortalecer e abrir caminhos de realização. A oração não é para ser usada somente em momentos de dificuldade, mas em todo o tempo. Segunda Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. É importante ter um lugar para orar. Jesus tinha no Getsemane um lugar especial para passar tempo em oração. Ter um lugar específico para orar torna o tempo de oração uma oportunidade de encontro mais íntimo com o Senhor. Podemos falar com Deus o tempo todo, em qualquer lugar e fazendo qualquer atividade. Mas é importante também ter um tempo e espaço reservado especial especialmente para estar a sós com o Pai. A oração nos fortalece espiritualmente. Ao contrário do que algumas pessoas pensam, a oração não é somente um meio de recebermos bênção e proteção, mas ela nos proporciona força espiritual para permanecermos firmes diante das tentações, provações e quaisquer circunstâncias que tenhamos que enfrentar. Jesus saiu do seu tempo de oração fortalecido, decidido a cumprir até o fim a vontade do Pai. A oração requer humildade. Ao ajoelhar-se, Jesus demonstrava seu coração rendido ao Pai. Mas é possível dobrar os joelhos sem dobrar a cerviz, sem realmente prostrar o coração e a vontade diante do Senhor. Então, embora orar
de joelhos seja um exercício importante, o principal é quebrantar o coração diante do Senhor e apresentar-se a Ele com humildade. Quanto mais nós rendemos a Deus, mais condições teremos de resistir diante da dificuldade. Orar é também submeter-se à vontade soberana de Deus. Jesus falou sobre isso ao ensinar a oração do Pai Nosso, que está em Mateus 6,10, e confirmou o ensino com a própria vida ao submeter-se ao Pai. Apesar de desejar livrar-se da cruz, aceitar a vontade de Deus para a nossa vida. Nossas vidas exige renúncia, amor, confiança e fé, mas esta é uma oração possível quando estamos constante entrega na presença de Deus. A angústia não deve parar nossas orações. Algumas vezes oramos e mesmo assim a dor e a angústia não passam. Mas isso não significa que Deus não tenha ouvido ou respondido. Nem sempre uma única oração muda tudo. O ensino de Jesus é que devemos orar insistentemente, conforme Lucas 18:1, ao contar a parábola. Jesus ensina sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nossa oração não fica sem resposta. Deus nunca nos deixa sem resposta. Ela poderá ser um sim ou um não, ou espere, mas sempre haverá direção e conforto de Deus para nós. Conclusão. A oração era considerada por John Wesley o mais importante meio de graça. Ele afirmou: a oração é certamente o grande meio de nós chegarmos mais perto de Deus. Todos os outros meios de graça são úteis a nós, desde que sejam usados juntamente ou nos preparem para isso. Wesley, seleção de cartas, página 11. De fato, orar nos aproxima do Senhor e nos habilita para vivenciar e aproveitar ao máximo os demais meios de graça. Para ter uma vida frutífera de oração, é preciso mais do que estudar o assunto. É preciso orar. Para conversar. Quais as dificuldades que encontramos para viver a disciplina da oração? Como superá-las? Destaque sugestões práticas. Amém? Glória a Deus. Leia durante a semana. Domingo, Lucas 22, do 39 ao 46. Segunda, Mateus 6, do 7 ao 15. Terça-feira, Mateus 7, do 7 ao 12. Quarta-feira, 1 Timóteo 2, de 1 ao 8. Quinta-feira, Lucas 18, de 1 ao 8. Sexta-feira, Tiago 5, do 13 ao 20. E sábado, vamos ler o Salmo 65. Glória a Deus. Aqui nós terminamos a nossa lição. Os seus comentários no vídeo, você pode também deixar os comentários aí. E depois nós estaremos olhando, né, e também estaremos passando para você. Se você tiver alguma dúvida, você não puder comparecer, e algo que esteja assim um pouquinho distante, podemos procurar, né, o apoio pastoral para trazer para você, né? Então, meu amado, fique com Deus, que Deus o abençoe grandemente, né? Nos ajude, nós te pedimos ajuda, se inscrevendo no nosso canal, compartilhando com outros irmãos, com outras irmãs, para que eles venham a conhecer, né, verdadeiramente o que Deus tem preparado para você, tá? Então, você pediu, né, que você venha se inscrever no nosso canal, venha participar da nossa escola dominical. Que Deus fique com você, que Deus fique com você, tá bom?
Fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bem? Glória a Deus.